Deus abençoe a todos. Eu estou aqui com a Ana Carolina, estava conversando com ela, atendendo, e eu vi a importância do que aconteceu com ela para ajudar você que está acompanhando, principalmente você que está na reunião agora, nesse momento. E ela se prontificou a ajudar, a salvar a alma de quem está perdido e não sabe como estava a dela. Preste muita atenção no que ela viveu, no que ela passou, porque isso pode, com certeza, salvar a sua alma. Porque você chegou, para quem não sabe, você estava de colaboradora, sim, que é a preparação para ser um obreiro. Então, tem o curso de preparação para o obreiro, aí depois fica um período de colaborador e depois, então, vai ao obreiro. E ela, há 8 meses de colaboradora, sim, senhor. Antes de ser levantada a obreira, Deus mostrou a ela que ela não tinha o Espírito Santo, que achava que tinha. Então, fala aí, por favor, por que você achava que tinha o Espírito Santo? O que aconteceu? Eu cheguei na igreja, né, bispo, e eu tinha depressão profunda, onde eu ficava só no meu quarto, onde eu não tinha vontade de fazer nada, uma angústia muito grande. E aí, nisso, eu comecei a ir nas reuniões, ir para a igreja, dia de libertação, eu manifestava feio, e aí isso parou. E eu estava buscando o Espírito Santo. E aí eu achei, numa quarta-feira, que eu senti uma emoção, eu achei que era o Espírito Santo. E nisso, eu me enganei. Eu falei, eu tenho o Espírito Santo porque eu não tenho mais a angústia que eu tinha, a tristeza que eu tinha, na mesma proporção, né? Mas não era 100%. Então, ali eu falava que eu tinha o Espírito Santo. Põe o relógio, por favor. Quer dizer, o mais pesado daquela dor, daquela angústia, de tudo, passou. Sim, senhor. Aí você sentiu uma emoção boa. Sim, senhor. E já se convenceu que era o Espírito Santo. Exatamente. E como que era a sua vida? Depois desse momento que você achou que era o Espírito Santo, você disse que não totalmente. Então, você não tinha aquela tristeza, angústia agressiva. Mas como é que era? Quando vem os problemas que a gente sabe a força que a gente tem. E aí eu via que eu não tinha nenhum. Porque eu logo me desesperava, logo eu vinha vontade de chorar. Às vezes até mesmo vontade de morrer, de sumir. Mas eu sempre me apoiava. É porque é o problema que você está enfrentando. Se apega com Deus, busca mais, você precisa orar mais, você precisa jejuar mais, você precisa buscar mais de Deus. Eu sempre me apoiava nisso. Quer dizer, você não parava para pensar que o seu ser não mudou. Não. Você deixou de ter aquela angústia agressiva, mas você não mudou. Assim como antes vinha um problema, você chorava, desanimava. Só que houve o convencimento de que todo mundo passa. Sim, senhor. Problema todo mundo tem. Então você ia levando. Ia levando. E assim foi por uns 2 anos. 2 anos. 2 anos. E você estava falando também que você, para mascarar isso, para você mesmo, você trabalhava muito. Trabalhava muito, eu fazia muito, eu não tinha tempo nenhum. Até em casa eu estava fazendo alguma coisa e eu chegava cansada e já ia dormir. Então, assim, eu não parava nem um minuto. Quando o Espírito Santo vinha para falar, olha, essa reação não foi boa, você não tem o Espírito Santo, porque quem tem não reage desse jeito. Eu arrumava uma justificativa em cima daquilo e seguia a vida. Quando o próprio Deus falava. Sim, senhor. Quer dizer, você não baseava a sua vida com Deus nos frutos, nas reações em você. Você baseava no que fazia. Sim, senhor. E no que deixou de sentir. Exatamente. E aí você ia levando. Sim, senhor. E trabalhava muito porque não tinha tempo para ficar sozinha e aquele vazio aparecer. Sim, senhor. Bom, como que você começou a perceber, a ver que tinha alguma coisa errada? Foi lá no fim de 2 anos, mais ou menos, né? Sim, foi quando eu fui levantada colaboradora. Que aí eu não me sentia bem de jeito nenhum com o uniforme. Tudo era um fardo, tudo era pesado. Aí eu que fazia muito, já não tinha mais prazer de fazer. Já ficou pesado, eu já queria largar tudo. Já não queria mais segurar aquela máscara que eu estava segurando. E aí eu parei para meditar mesmo. E aí meditando eu vi que não batia as minhas reações. Eu comecei a prestar atenção nas reuniões que eu ia, porque eu não prestava atenção. Eu ia, mas eu não prestava. E aí foi quando eu comecei realmente a me avaliar, fazer esse exame em mim. Aí eu percebi que tinha algo realmente errado, mas eu era muito orgulhosa. Então precisou o pastor chegar em mim, me confrontar, para que eu falar, realmente, eu não tenho o Espírito Santo. Foi uma dificuldade muito grande. Muito grande. Por causa do orgulho. Sim, senhor. E aí,
Conta aí o processo, como é que foi, que é essa parte eu creio que vai ajudar ainda mais. Até você que já até percebeu, já viu também reações, você já parou para ver isso. Fora uma emoção que você teve, ou um dia que você diz, aquele dia inesquecível, fora isso aí, você já começou a ver que suas reações são diferentes das reações de quem tem o Espírito Santo. As suas reações são iguais às que você tinha, a reação não mudou, pensamento não mudou, não houve uma mudança dentro. Dentro não é a nova criatura, é a mesma. E agora? O que fazer agora? De repente você está de colaborador, você está, de repente, em algum grupo da igreja, porque isso dificulta demais. Dificultou muito para ela, que ela vai falar. Por causa da natureza humana. Isso é normal. É muito difícil por causa da natureza humana. Imagina, você está, de repente, até de obreiro, você está cuidando de um grupo, você está participando de um grupo, você está ali com várias pessoas, você atende, você ajuda, as pessoas olham para você, o fulano é de Deus. E agora? Como é que você vai encarar essas pessoas? Como é que você vai dizer que não tem? Como que você vai agora chegar até o altar, quando for chamado, quem não tem Espírito Santo, ou quem precisa de uma ajuda? E agora? E aí está uma prisão que o diabo coloca a pessoa. E aí a pessoa fica presa a essa questão de aparência, porque é muito vergonhoso. Humanamente falando, para o coração humano, é muito vergonhoso, é muito humilhante. Só que o coração humano não deixa a pessoa entender o seguinte, é quem se humilha que é exaltado. É exatamente isso. Quem se humilha é exaltado. Por exemplo, ela se humilhou. Teve um momento que ela quebrou isso, se humilhou. E ela está aqui. Hoje, salva, feliz da vida, transformada, e outros que, de repente, ainda não. Isso é muita humilhação. Enfim, está preso. Se morrer agora, está no inferno. Se Jesus volta agora, está perdido. A vida é uma vida de sofrimento. Então, não tem jeito. Sem sacrifício, não tem jeito. Mas conta, então, como é que foi esse processo de você enfrentar isso? Primeiro, eu culpava muito a Deus, né? Eu achava que Deus que tinha permitido eu chegar até lá, então eu tive uma mágoa de Deus. Até que eu entendi que Ele, esse tempo todo, tentava me mostrar e eu é que não reconhecia. E aí eu falei, então, se o Senhor existe, se o Senhor permitiu, né, que eu reconhecesse a tempo, então eu quero te conhecer. E aí eu comecei a perguntar o que Ele queria de mim e Ele foi falando. Chega em ciclano, pede perdão, perdoa, passe a vergonha que você tiver que passar, porque não foi fácil. Dia de sexta-feira, eu ia lá na frente, às vezes tinha pessoas que eu orava nelas, que viam, e eu não liguei para nada. Eu ia lá na frente e manifestava, passava mal, as pessoas viam, manifestava, as pessoas viam, e assim, eu percebia, né, os olhares do pessoal, mas eu não liguei para nada disso, eu fui então, com tudo. Como é que era esse momento que você, o pastor chama, quem precisa de ajuda vem aqui, aí você olhava e via pessoas que você tinha ajudado, que você tinha orado, e elas estavam ali. O que acontece na mente, na cabeça, no coração nesse momento? Na primeira vez que o pastor chamou, ainda ninguém sabia, né, que eu tinha saído. Então, assim que eu fui, eu vi de canto uma mulher que eu sempre orava nela. E às vezes, quando ela manifestava no final, eu ia conversar com ela, né? E aí o diabo, não vai. O que ela vai achar de você? O que as pessoas vão pensar? Não vai lá na frente. Eu falei, eu vou. Porque eu quero é Deus. Se Ele existe, Ele vai ter que se... né? É promessa. Então, eu quero de verdade, porque esse tempo todo eu fiquei iludida. E aí eu fui. E assim, era uma guerra para ir. Até o espaço ficava mais pesado para chegar até o altar. Mas eu ia. Porque eu queria, de fato, receber o Espírito Santo. Eu não queria mais ouvir só falar. Eu queria saber o que realmente era. E aí, é você tirar todo o sentimento e com tudo. Quer dizer, você teve que enfrentar a dor. Tive. Teve que enfrentar o sentimento, a vergonha. Sim, teve que passar por cima. Tive. Quer dizer, não dá para ser assim, escondidinho, né? Não, vou aqui escondidinho, Deus vai... Tem que pagar um preço. Sim, senhor. Que vale a pena, né? Valeu. Agora, essa outra parte também que ajuda, que a pessoa às vezes não identifica. Você tinha mágoa... Tinha. E não sabia. O que você achava? Você tinha mágoa da mãe? E do irmão. Do irmão. O que você achava? Para você não era mágoa. Não. O que era na tua cabeça? Eu achava que eu tinha perdoado, né? Eu falei assim, eu nunca tinha chegado neles para pedir perdão pela mágoa que eu tinha, mas eu falava, eu não tenho mais nenhum ressentimento.
Quando vinha a pregação falando sobre o perdão, que a gente tinha que pagar o preço, a gente chegar e pedir perdão, eu falava, não, mas eu não tenho mais raiva deles, não. Mas eu não tinha convívio nenhum, também não queria muito próximo, mas eu não tenho mágoa. Eu sempre procurava uma justificativa e me justificava e me apoiava em cima disso. Quer dizer, deixa para lá. Sim, senhor. Esquece. Mesmo Deus falando para você ir, você dava uma justificativa. Escutar sobre o perdão doía os ouvidos. Eu não queria, eu perdoei. Essa era o que eu me apoiava. Aí você foi pedir perdão. Fui pedir perdão. Quando Deus mandou, eu fui, porque eu queria. Como é que foi depois que você pediu perdão? O que aconteceu? Parece que saiu um peso das minhas costas. Foi diferente. Meu Deus, se eu soubesse que ia acontecer isso, eu teria pagado pressões. Porque na hora as pernas tremeu, a voz quase não saiu, mas foi libertador. Quer dizer, quando se fala do perdão, a impressão que tem também é que é só a gente que vai perder, né? Sim, senhor. Ah, eu vou perder, eu vou ser humilhado, mas eu tô certo, fulano tá errado. Parece que a gente tá fazendo uma coisa que a gente só vai perder. Mas depois que obedece a Deus e faz, a gente vê o quanto ganhou. A paz e por que não fez antes. Então, você está vivendo a mesma situação. Não, eu não tenho mágoa. Mas você não pode nem ouvir falar do nome. Você não pode lembrar da pessoa, você não pode ver. Ah, não tenho mágoa não, mas... Quer dizer, você está sempre dando uma desculpa, mas há uma prisão dentro de você. Você não é livre. E você, então, que já tem consciência. Não, eu tenho mesmo. Eu tenho mágoa, sim. Mas fica preso à justificativa. Sabe que não... É a pessoa que tem que pedir perdão, não fui eu que errei, foi ela. Você que está pagando preço. Você está gemendo, você está sofrendo, você está numa prisão e está impedindo Deus de vir. Então, veja que não é uma coisa religiosa. Ela não obedeceu uma regra religiosa, ela obedeceu a Deus e foi recompensada. O perdão, quem ganha com o perdão é a pessoa que perdoa. Ninguém mais é mais beneficiado, ninguém é mais prejudicado daquele que tem a mágoa, ninguém é mais beneficiado do que aquele que perdoa. Então ela foi recompensada, já com esse alívio, com a paz e depois com o Espírito Santo. O que você fez para receber o Espírito Santo? Estava na campanha de Israel, né? Estava na Fogueira Santa e aí eu fui com tudo para o altar. Eu lembro que não foi só o material, porque eu já fazia nas outras Fogueiras Santo material. Eu sabia que agora o que Deus queria era que ia começar interiormente. Então, começou de pedir o perdão, de reconhecer quem eu era, de arrancar aquela máscara que as pessoas achavam, né, que eu era uma coisa, mas eu não era. E eu fui com tudo para o altar. Tudo que Deus me pediu, eu fiz. Tudo. E aí, no último dia, eu subi no altar e eu falei, meu Deus, eu não quero sair daqui do mesmo jeito porque eu não aguento mais. Eu não aguento. Eu lembro que no dia o pastor até estava pregando sobre o jejum de Daniel, que ainda ia vir. E eu falei, meu Deus, eu não sei se eu aguento até o jejum de Daniel. E naquele dia eu subi no altar e quando eu desci eu recebi o Espírito Santo. Foi diferente, porque não foi uma emoção. Da vez que eu achei que eu tinha recebido foi porque eu tinha sentido um bem-estar e tinha chorado horrores. Dessa vez foi diferente porque eu não sabia se eu estava feliz, se eu chorava, se as pessoas da reunião sentiam a mesma coisa, se estava daquele jeito que eu estava, se todo mundo recebeu o que eu recebi aqui hoje. Foi totalmente diferente, bispo. Foi diferente daquela emoção. Sim, senhor. Mas agora não foi uma emoção, veio certeza. Certeza. Eu tive certeza que o Senhor Jesus estava ali, que ele que tinha me batizado. E que vai ficar muito prolongado para falar da mudança, que aí depois disso houve mudança, que da outra vez não houve mudança, sim, né? Senhor. Na sua reação, na sua vida no geral. Sim, senhor. Então você, naqueles dias, você perdoou, foi obedecendo e sacrificou. Sim, senhor. Você já tinha sacrificado antes para isso? Para receber o Espírito Santo? Não. Nunca? Não. E esse sacrifício, o que Deus mandou você fazer? Que eu vendesse tudo. Tudo que eu tinha. Eu lembro que estava um tempo de pandemia, mas assim, eu ainda fui vender caldo. Eu saía com a panela, ia lá para Perdão Parada que tem e vendi minhas roupas, celular, maquiagem, sapato, foi tudo, bispo, tudo. Deus falou isso com você? Deus, não foi o pastor. Quer dizer, havia uma revolta dentro de você com aquela situação? Havia. Ou Deus descia, ou então eu morria, porque eu não queria continuar. 6 meses, né? Foi em julho, né? Sim, senhor. 6 meses de vida transformada. Graças a Deus. Então,
para quem está ouvindo, está nessa situação, é uma faca no coração, mas é a sua salvação. Não deixe virar o ano do jeito que está. Você que percebe que não está bem, ou você tem até certeza que está mal, mas vem tentando por algum motivo, talvez por aparência, a vergonha, que é uma coisa muito difícil, a vergonha é uma coisa que mata a gente. E você, por conta disso, está perdendo cada segundo de ter paz, de ter vida, de verdade, de ser de Deus. Você está perdendo a sua salvação. Não vale a pena. O sacrifício parece muito pesado. Tiver que perdoar, então, e as pessoas, o fulano não tem o Espírito Santo, eu tenho lá na frente, parece que eu sei que às vezes chega a parecer que é insuportável, mas quando você se entrega, você vai ver que é a melhor coisa que você faz na sua vida, porque você vai ser livre de todos os pesos, todas as prisões, vai ter a salvação e vai viver de verdade nessa terra. Não deixa virar o ano do jeito que está. Tome uma atitude, tome a decisão, faça o que tem que fazer, seja lá o que for, faça, procure o pastor, procure quem está responsável por você, faça o que ela fez, que hoje está aí, 6 meses de vida de verdade, 6 meses de vida nova. Você pode encerrar o ano diferente, não termine o ano do jeito que está, não. Está aí, mais uma chance, uma oportunidade, através do testemunho dela, da experiência dela, que Deus está dando para você, e chamando você. E para quem está bem, então vamos valorizar o que Deus tem nos dado e fazer com que, renovar nossos votos para que esse ano nós venhamos nos entregar ainda mais, estarmos no centro da vontade de Deus, seja feita a vontade dele em tudo na nossa vida.